Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a todos vocês de casa que nos acompanham, todas as manhãs de domingo. E, óbvio, a gente está sempre com conteúdo inédito aqui para vocês, trazendo o melhor da informação, debatendo assuntos que são realmente importantes e que a gente entende que vão agregar, que vão trazer muita informação para você de casa. A gente destaca novamente que, durante o período de pandemia, nós continuamos gravando usando o streaming, né? Ou seja, não estamos usando o estúdio, porque no estúdio a gente precisaria estar de máscara, precisaria, né, ter uma série de limitações e que não seria tão bacana o aproveitamento como a gente está tendo hoje, inclusive com a possibilidade, com o uso do streaming, de entrevistar pessoas ou profissionais que eventualmente não estão em Marabá ou não moram em Marabá. É o caso do nosso entrevistado de hoje, que, apesar de também atender aqui em Marabá, ele hoje está em Belém e aceitou bater um papo conosco aqui. E ele é o Igor Costa, biomédico, especialista em saúde estética e patologia clínica e imagenologia, viu, Igor? Termo que você vai me ajudar aqui a ter mais entendimento e maior familiaridade a mim e as pessoas de casa. Mas o Igor é um profissional muito ocupado, muito requisitado em Belém, muito requisitado aqui em Marabá também, onde a clínica da qual ele faz parte, né, que é a Dermafonte, também atende, e ele aceitou esse convite de estar aqui conosco, dividir um pouquinho com a turma de casa algumas situações ligadas à saúde, à estética, que são cada vez mais, Igor, está sempre entre os temas aqui mais pedidos aqui pela turma que assiste o meu programa, e a gente hoje tem a honra de contar com a sua experiência, com o seu trabalho. Você, apesar de muito novo, como a gente está vendo aí na tela, né, mas eu sei que já tem uma longa experiência dentro dessa área, por ser também a clínica da qual você é o CEO, é uma das clínicas mais requisitadas de Belém, né? Então, te agradeço por arranjar um tempinho de estar aqui conosco e aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço, Patrick, o convite. Quero trazer bastante informação, quero sanar bastante dúvida, porque, na verdade, estética é um assunto que está muito em alta em todos os locais. Sim. E surgem muitas dúvidas. Tem muitos profissionais atuando, tem muitos procedimentos surgindo. Então, dúvidas sobre onde fazer, o que fazer, como fazer, é o que mais surge hoje em dia. Verdade. E é por isso que a gente trouxe você aqui hoje, porque você, como uma referência dentro dessa área, com certeza vai nos ajudar a entender melhor como funciona e o que seguir, né, quando a gente toma essa decisão de seguir nesse caminho. Igor, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: rejuvenescimento, né, é o termo do momento, é o tema do momento, né? O que mais está entre os temas mais procurados nas buscas da internet, a questão do rejuvenescimento, das técnicas de rejuvenescimento, e as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso. Aqui você atribui, né, a nossa sociedade, as pessoas estarem cada vez mais prestando atenção e querendo entender as técnicas e o que pode ser feito para retardar o envelhecimento. Então, os padrões de beleza, eles vêm mudando no decorrer do tempo. Então, a mulher que era bela há 50 anos atrás, 60 anos atrás, ela mudou totalmente esse padrão hoje em dia. Então, a busca pela perfeição, digamos assim, ela tem vindo muito à tona em alguns pacientes. E não só a busca pela perfeição, mas sim a saúde, ou seja, ter uma pele saudável, também está seguindo alguns certos padrões, apesar de que eu não gosto muito dessa questão de seguir padrões. O que eu acho mais importante hoje em dia é que o paciente ele
tenha, sim, uma saúde da pele, ou seja, ele faça um skincare com qualidade, ele visite o seu especialista com frequência. E por que eu digo isso? A visita com frequência vai ajudar esse paciente a guiar no protocolo estético adequado, ou seja, qual tipo de hidratante que ele vai usar, qual tipo de sabonete ele vai usar, quantas vezes ao dia ele vai usar protetor solar, se ele precisa fazer ou não algum procedimento injetável, como por exemplo um botox, um preenchimento, um microagulhamento ou qualquer outro procedimento de rejuvenescimento, por exemplo. Eu vejo aqui, Igor, que eu estava olhando aqui o site da Dermafonte e também vejo de outras empresas que trabalham com isso. O termo avaliação ele está sempre muito presente, né? Então eu entendo que esse é um cuidado que ele não é só uma decisão da pessoa, né? Ah, quero fazer isso, quero aplicar aquilo. Ele primeiro, quando ele chega, e me corrija se eu estiver errado, ele passa por uma avaliação para entender o que realmente se aplica para aquele caso, não é isso? Sim. Tecnicamente, nós chamamos de anamnese, que é Certo, a avaliação minuciosa desse paciente, para saber perfeito. como que é o que que ele usa diariamente, qual que é o padrão de pele dele, qual que é o procedimento mais adequado que eu vou utilizar após essa avaliação desse paciente. Ou seja, a anamnese é quem vai guiar, é o que vai me trazer de parâmetro para poder guiar para o protocolo adequado. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, por exemplo, para os meus pacientes, que uma anamnese bem feita, que é a avaliação bem feita, que é a consulta, Sim. eles são termos todos, são todos termos Sinônimos. muito parecidos, sinônimos, isso Uhum. mesmo. Vai fazer com que eu traga efetivamente uma qualidade no resultado dos procedimentos estéticos. Então, por isso que a anamnese ela tem que ser muito bem feita, que é Certo. efetivamente a consulta desse paciente. O estilo de vida da pessoa também é avaliado, Igor, quando vai se fazer essa anamnese, né? Por exemplo, né? Imagino eu que a forma de se tratar uma pessoa que tem um trabalho de escritório como eu, né? Estou aqui, trabalho dentro de uma redação de jornal, não seja o mesmo de uma pessoa que trabalha no campo, né? Com Vamos certeza. lá, um fazendeiro, né? Alguém que trabalha muito com o rosto no sol, etc. Essa pessoa tem uma tendência, imagino eu, a ter um envelhecimento de pele maior, né? Como é que vocês tratam essas diferenças de casos? Isso é importante até, por exemplo, para o uso do protetor solar adequado. Uma pessoa Perfeito. que ela fica exposta o dia inteiro a uma luz artificial, ela vai ter que usar um protetor solar que seja um protetor solar físico, que tenha uma barreira para a luz azul. Uma pessoa que tem exposição, que fica exposta a uma luz natural, ela já não vai precisar dessa barreira física contra essa luz azul. Ela pode usar um protetor solar normal. E a pessoa que está exposta ao sol por mais tempo, então ela com certeza ela vai ter um envelhecimento muito mais rápido. Ela vai ter o aparecimento de manchas senis, melanose Uhum. solar, rugas, ou seja, um paciente vai dar um pouquinho mais vai ter mais procedimentos a serem feitos nesse caso. Certo. E também, claro, tem a questão de alimentação, tem a questão de consumo de bebida alcoólica, tabagismo, várias coisas influenciam na qualidade da pele desse paciente. Por isso que Certo. tudo isso é levado em conta na anamnese desse paciente. Igor, conta um pouquinho da tua história. Eu quero que as pessoas de casa entendam por que você é tão importante a gente ouvir a tua opinião sobre isso. Conta um pouquinho da tua experiência, o que te trouxe a trabalhar com isso. Eu sei que você é feliz nessa área, né? Você falou aí sobre aulas também. Sim. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, a gente vai falar também sobre a preparação que você faz a outros profissionais, né? Então, guarda um pouquinho disso Uhum. aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua história profissional. Então, eu entrei na biomedicina e aí eu comecei trabalhando com patologia clínica, que é a parte de análises clínicas. Trabalhei com análises clínicas um tempo, depois eu passei para imagiologia, mas eu sempre trabalhei com estética também. E quando surgiu a biomedicina estética, e eu já trabalhava com estética já há um tempo, eu fiquei muito mais interessado.
E aí comecei a procurar formas de poder entender o que entrava de procedimento injetável, minimamente invasivo, que é o que nós chamamos. É muito importante esse termo minimamente invasivo. E aí eu comecei a procurar. E aí eu fiz um estágio bem longo com um dermatologista na época, quando eu formei em Goiânia. Me apaixonei pela estética. E aí, logo em seguida, comecei a estudar mais, fazendo vários cursos. E aí, eu consegui sair habilitado. Logo em seguida, eu fiz a minha especialização em estética e fui fazendo mais cursos. Hoje em dia, eu tenho cursos nacionais, são cursos internacionais. Sou professor e não consigo me ver mais estética. Uhum. Eu já trabalho com estética um tempo significativo, inclusive. Certo, é isso. Você hoje está aqui em Marabá também, é isso? A empresa de Atendo em vocês está Marabá aqui também. também? Sim, eu tenho uma clínica em Belém, atendo em Aham. mais outras duas clínicas, que não são minhas aqui em Belém, mas sou responsável por elas também. Tenho uma outra Dermafonte em Marabá. Certo. Em Marabá eu atendo de 15 em 15 dias. Tá, mas o que eu tô querendo chegar é na seguinte situação. É uma Sim. clínica, vocês são uma clínica bem-sucedida em Belém, atendem, né, tem um nível de atendimento muito alto. O que fez Sim. acender o interesse de vocês pelo mercado de Marabá, né? O que exatamente chamou a atenção de vocês em Marabá? A coisa que a procura está muito grande por esse tipo de serviço, é isso? Marabá é uma cidade que está crescendo muito, que sempre está crescendo muito, Uhum. e ela tem um perfil de pacientes, de pessoas que procuram cuidados estéticos. Então, daí surgiu o interesse em abrir uma Dermafonte também em Marabá. Tá certo. É isso. Que eu vejo que é uma área que está crescente aqui em Marabá, a gente vê muitas clínicas funcionando, né? Em todo lugar. E a oferta está cada vez maior, Igor. Eu te fiz essa pergunta prévia justamente porque queria te perguntar agora, Uhum. né? Como é que nós, pessoas comuns, né? Que quando eu digo comuns, que não estamos dentro dessa área ou não temos um amplo entendimento sobre essa área, a gente vê, né, a propaganda está cada vez mais ampla, né, faça isso, faça Uhum. aquilo, existe tal procedimento, procedimento Y, X, e é óbvio que as pessoas, na hora de procurar por esse serviço, elas vão tentar ser cautelosas, né, vão tentar entender quem realmente tem know-how para dar esse atendimento, que tipo de serviço a gente pode procurar, que dicas você poderia dar para a turma de casa, para quem é leigo no assunto, de qual o primeiro passo, né? Como é que você faz para entender exatamente quem pode te atender da forma correta e quais tipos de preocupações a gente tem que ter na hora de procurar um especialista? Certo. O mais importante é saber o histórico desse especialista. Isso é muito importante. Você tem que saber o currículo, saber quais cursos esse especialista fez, qual que é a formação dele, se ele já tem uma experiência na realização desses procedimentos, qual que é o histórico dessa clínica, em especial, não só do especialista que está atuando nela. Uma outra coisa muito importante é não procure apenas preço. Isso é muito importante. Você tem que procurar qualidade em procedimento. Se você quer ter uma pele bonita, um corpo saudável, uma pele muito bem cuidada, você tem que procurar especialistas adequados, com procedimentos adequados, e não procurar apenas o valor mais barato de mercado. Isso acaba fazendo com que o paciente peque muito, na maioria dos casos, principalmente em procedimentos corporais, por exemplo, que são os mais realizados hoje em dia. Na verdade, acaba que está tudo meio que equiparado, tanto facial quanto corporal. O paciente, hoje em dia, como nós temos um leque de procedimentos e de especialistas no mercado, é muito importante você procurar o currículo desse paciente, desse profissional. Você tem que saber o histórico desse profissional, quais procedimentos ele já fez, quais pacientes ele já atendeu, se ele realmente sabe realizar esses procedimentos com segurança e, o mais importante, além da qualidade no currículo, qualidade nos produtos e aparelhos que esse especialista utiliza, por exemplo. Isso é bem importante. Certo. Você falou aí sobre preço, né? Sobre ter cuidado com quem está cobrando muito barato, mas quando você fala esse muito barato aí, é em relação aos preços praticados no mercado, né?
A gente está aqui Sim, justamente comemorando que esse tipo de procedimento cada dia mais está mais acessível, né? Que é outra coisa também que eu acho que é algo que a gente deve comemorar, né? Antigamente, talvez, antigamente isso não tivesse tanto acesso de todas as pessoas, e hoje está muito mais, não é isso, Igor? sim, não, mas veja bem, quando eu digo sobre preço, não é que você não pode realizar um procedimento mais barato, é que você não pode colocar à frente, por exemplo, antes de procurar currículo, antes de procurar qualidade Perfeito, de algum produto, o preço. O preço, é claro, que é importante, perfeito. todo mundo gosta de desconto, todo mundo gosta de procedimento mais barato. Hum, Só que esse não é o ponto principal quando você vai numa consulta, por exemplo. certo. É E mais ou sobre menos relacionado acessibilidade, a está isso. mais acessível hoje em dia? Bem mais acessível, bem mais acessível. Nós temos várias marcas hoje em dia de produtos que são utilizados em consultório. E aí, com o aumento dessas marcas, acaba que o valor tem dado uma reduzida em alguns procedimentos. Outros ainda se mantêm um pouco mais caros. Certo. Mas, obviamente, também a gente, hoje em dia, tem várias possibilidades aí, né, de financiamento, né, desses tratamentos. Sim, hoje em dia tem forma de parcelamento. Algumas clínicas hoje em dia são franquias e elas fornecem ao paciente várias formas de facilidade de pagamento. Então, hoje em dia, quem quiser se cuidar, consegue se cuidar de uma forma muito tranquila. Era isso que eu queria chegar. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Igor Costa, esse rapaz aí que, apesar dessa carinha de muito novo, mas ele é muito experiente nessa área, está contando aqui para a gente toda a experiência dele, já trabalhando com estética há bastante tempo, ele que é biomédico, e a gente já está num bate-papo aqui muito legal, ele especificou aqui, nos deu algumas dicas agora nesse primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo, continuem conosco, porque o Igor ainda tem muita coisa para contar aqui para a gente, eu vou colocar algumas imagens aqui na tela, para ele nos explicar sobre procedimentos, então hoje a gente vai sair daqui entendendo bastante sobre procedimentos, sobre rejuvenescimento, né, o retardamento do envelhecimento, aqui com o Igor. Continue conosco, a gente volta já já aqui no SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores, essa manhã de domingo aqui no SBT Marabá. Hoje a gente está de novo, né, falando aqui de vida saudável, falando de estética. São temas que vocês de casa sempre nos pedem muito nas mensagens que nos enviam aqui. E hoje a gente convidou um profissional muito experiente nessa área, que atende em Belém, atende aqui em Marabá, que é o doutor Igor Costa. Aceitou fazer esse bate-papo aqui conosco, está ele aqui na tela, tá? Eu volto a lembrar vocês que a gente não está gravando estúdio, né? Devido à pandemia, a gente está gravando usando o streaming. Inclusive, hoje o doutor Igor está até em Belém, mas não deixou de nos atender, de gentilmente, né, atender o nosso convite, de estar aqui com vocês hoje. Mas eu sempre faço questão de frisar isso para explicar para vocês alguma questão, um pouquinho, se travar um pouquinho, ou o som não estiver tão 100%, como estaria se a gente estivesse gravando aqui no estúdio. Então, já peço desculpa antecipadamente, mas o interesse aqui hoje é sempre trazer para vocês assunto inédito, não ter que estar repetindo o programa. Igor, obrigado novamente por estar aqui conosco, e eu queria agora entrar no para valer, né? Vamos, já que a gente explicou para a turma de casa como reconhecer, né, os profissionais, ter uma ideia de como ter acesso a isso, a gente vai falar aqui um pouquinho dos procedimentos, né, dos famosos procedimentos que estão cada vez mais ao alcance das pessoas e estão cada vez mais procurados, né? Você falou no final do bloco anterior sobre a preocupação com o investimento, com empresas que investem em equipamentos, né? A gente sabe que hoje existem N equipamentos, né? N procedimentos que envolvem um investimento da parte de vocês que trabalham com isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são esses equipamentos hoje em dia, os equipamentos mais badalados e que a gente tem à disposição aqui no Pará hoje em dia. Então, os equipamentos estéticos, eles mudam o tempo todo. A saúde, a saúde de uma forma geral, ela muda o tempo todo. Então, ela vai modernizando, vários procedimentos novos estão surgindo, vários aparelhos. E, atualmente,
um dos aparelhos que nós normalmente falamos muito e os pacientes procuram muito é o ultrassom microfocado, que é um aparelho que causa pontos de coagulação numa parte interna que nós chamamos de tecido músculo aponeurótico. Ou seja, ele vai trazer, após esse ponto de coagulação, ele consegue trazer um rejuvenescimento para esse paciente. É um aparelho muito bom, com custo-benefício muito bom também. E além dele, nós temos os lasers. Vários tipos de aparelhos de laser e luz pulsada, por exemplo. Além do laser, além da luz pulsada, nós temos também os aparelhos para emagrecimento, e aí entra a radiofrequência, temos a criofrequência, tem também a lipocavitação focalizada, que é um excelente procedimento para emagrecimento. Então, esses aparelhos, além de serem efetivamente de resultado e trazem muita eficácia num procedimento estético, eles auxiliam os procedimentos injetáveis, ou seja, uma clínica de estética, hoje em dia, ela precisa de aparelho, além dos procedimentos injetáveis. É uma somatória de procedimentos estéticos. Certo. Doutor Igor, você falou laser, né? Eu sei que todos os procedimentos que tem o laser tem a ver, eles sempre são conhecidos como procedimentos que têm uma duração maior, né? Ou têm uma eficácia maior, né? É incrível como a gente avançou nessa área. Muito, muito. Como eu te falei do microfocado, por exemplo. O microfocado, ele é a evolução do ultrassom convencional. E hoje em dia, a evolução do nosso antigo ultrassom, hoje em dia, o microfocado, ele traz resultados que duram, por exemplo, de 1 ano a 2 anos com o estímulo de colágeno, dependendo do tipo e da pele desse paciente. Tá. Vamos jogar aqui na tela algumas imagens para aproveitar a possibilidade de estarmos com um especialista aqui hoje, para o senhor poder dividir com a gente um pouquinho mais sobre esses tratamentos que hoje em dia estão aí tão badalados, né? Estão hoje mais à procura as pessoas que procuram as clínicas, né? Deixa eu jogar bem aqui na tela para gente. Certo. Tá aqui, esse aqui é um dos mais conhecidos aí na rua hoje em dia, né? O famoso preenchimento facial. Como que é feito isso hoje em dia, doutor? Na verdade, esse lembra mais a toxina botulínica. Sim. Por favor, nos explique. A toxina botulínica, ela é um tipo de procedimento estético que vai trazer a paralisação de rugas dinâmicas e suavização de rugas estáticas. O que é ruga dinâmica? A ruga dinâmica é aquela de movimento, quando, por exemplo, eu faço cara de bravo, ou quando eu levanto a testa e formo essas ruguinhas. Essas são as rugas dinâmicas. A estática já é aquela ruga que, mesmo sem você fazer qualquer tipo de mímica facial, ela fica aparente. Então, a toxina botulínica, ela vem paralisar essa musculatura, evitando a movimentação e formação dessas ruguinhas. Esse procedimento ele tem uma duração média de 4 a 6 meses, mas isso muda muito de cada paciente. Tem paciente que vai durar 3 meses, tem paciente que vai durar 4, 6 meses, isso muda muito. Porque a toxina botulínica, a duração da toxina botulínica, ela está relacionada ao metabolismo, à prática de atividade física, vários fatores. Eu acho que não tem nada que entregue mais a idade do que as linhas de expressão, não é isso, doutor? Sim, verdade. Verdade. As temidas ruguinhas são as que são mais procuradas para resolução no consultório. Aqui se encaixa a toxina botulínica, ela se encaixa no que o senhor comentou agora há pouco, de que hoje existem N produtos, né, N fabricantes, isso aí vai facilitando também com que o preço vá ficando mais próximo da realidade? Sim, a toxina botulínica ela teve uma redução de preço muito grande. Na verdade, ela oscila, o produto em si oscila, porque como são produtos importados, então, na maioria das vezes, o preço desse produto está relacionado ao dólar ou ao euro, por exemplo. Mas hoje em dia eles são bem mais acessíveis. Certo. Vamos aqui mais uma imagem. Aqui é o microagulhamento também. Sim, eu particularmente gosto muito do microagulhamento. O que se trata? Ele é um rolinho, nesse caso dessa imagem, é um rolinho com várias agulhas, que a gente chama de derma roller.
e ele vai causar o estímulo de colágeno por agressão. E, além disso, ele vai auxiliar na permeação de ativos. O que é? É a entrada desses ativos na pele. O ativo é a substância que eu vou aplicar nessa pele. Por exemplo, eu posso microagulhar e aplicar uma vitamina C, por exemplo, que é o que nós chamamos de drug delivery, que é a entrada dessa substância com mais facilidade na pele, além do estímulo de colágeno por meio da agressão do microagulhamento. Esse procedimento ele é feito de quanto em quanto tempo? O ideal é realizar de 30 em 30 dias por conta do período de recuperação da pele. A pele, ela recupera em até 26 dias, mais ou menos. Então, o ideal é que o paciente retorne com 30 dias, que é o período que a pele já regenerou totalmente. Eu vejo muitas pacientes femininas. Os homens também estão atrás desse tipo de tratamento? E muito. Quando eu iniciei na estética, o índice era de 80% a 90% de pacientes femininos. Hoje em dia, a média está de 60% a 40%. 60% para Aí, a mulheres, coisa, 40% para homens. tá aí, a coisa está andando. A turma de casa saber que Os homens estão se aqui cuidando agora. e o famoso fio de sustentação também. Fio de sustentação. Eu faço muito fio de sustentação. A- a- Aham, Esse procedimento, ele é um procedimento que necessita de um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de conhecimento. O fio certo. que nós chamamos de tração. Então, alguns especialistas ainda não realizam, porque o pós é um pouquinho mais traumático, tem todo um cuidado. E existem vários tipos de fios de sustentação, de acordo com a sua composição. E hoje no mercado, os fios de sustentação, eles são produtores de colágeno também. Então, entra aquela história do custo-benefício. O fio de sustentação acaba tendo um custo-benefício muito bom, porque ele vai tracionar a pele, ele vai reposicionar o tecido e ele vai ter um estímulo de colágeno. Para quem é indicado esse tratamento, doutor Igor? Para flacidez tecidual, na maioria das vezes. Mas ele pode ser utilizado também para sustentação de sobrancelha, sustentação de sobrancelha pode ser utilizado também para rinomodelação. Nós utilizamos para melhorar o contorno facial, para tracionar essa região da mandíbula, para desenhar mais a mandíbula. Mas, de modo geral, ele é para reposição de tecido e melhoramento de flacidez. Posso imaginar, então, que a maioria das pessoas que procuram são pessoas de mais idade? Não necessariamente. Certo. Porque, por exemplo, para levantamento de sobrancelha, uma paciente mais jovem ela quer ter um olhar mais aberto, uma sobrancelha mais alta. Nós podemos implantar o fio de sustentação para deixar a sobrancelha um pouquinho mais alta. É claro que os pacientes com mais idade são os que normalmente procuram mais por conta da flacidez, mas não é a grande maioria. Eu estou lhe perguntando essas coisas dessa forma, que é justamente o que eu imagino que as pessoas de casa perguntariam, que teriam dúvidas, e eu sei que Claro, a claro. gente quer justamente combater algumas coisas que as pessoas de repente pensam, não, isso aí não é para mim, isso aí não é para minha idade, isso aí eu não me encaixo nisso aí ainda, então eu estou justamente jogando essas perguntas para o senhor, embora algumas eu saiba a resposta, para que o senhor Uhum. possa quebrar alguns paradigmas aí e a gente possa ampliar aqui o nosso bate-papo. E você falou uma coisa importante, por exemplo, você falou sobre a idade. Com quantos anos eu posso Sim, iniciar a realização de procedimentos estéticos? Não tem muito uma regra. Vai muito da avaliação desse especialista. Por exemplo, eu posso receber uma paciente de 25 anos que já tenha muitas rugas dinâmicas. Aí eu posso aplicar sim a toxina botulínica de forma preventiva, sem problema nenhum. certo. Ou então, por exemplo, um paciente que quer fazer uma rinomodelação, melhorar a ponta do nariz, ele pode sim fazer implantação de fios, pode fazer a utilização de ácido hialurônico sem problema nenhum. Isso vai muito da avaliação desse profissional. Doutor, eu coloquei uma outra imagem aqui que eu sei que tem muito a ver com a nossa realidade aqui, né? Nós moramos no norte do país, o sol está sempre, né, a Uhum. pino, e é uma preocupação da nossa população em geral a questão do melasma, né? Que é essa mancha aí do rosto. Eu sei que é um Uhum. sonho de muita gente, né, que já convive com isso há muitos anos, poder vencer isso, poder chegar uma melhor estética da pele, somente por se tratar do rosto, né?
Então, eu guardei essa parte da nossa conversa justamente para a gente poder explicar para a turma de casa como que se faz esse tratamento, como ter acesso a esse tipo de tratamento. O melasma, ele acomete muitos pacientes. Mais ou menos, entre 10 pacientes, 4 têm melasma. De 4 a 5 pacientes possuem melasma. E o melasma, ele é uma disfunção estética que ele não tem cura, mas você consegue diminuir a tonalidade dessa mancha. Ok. Então, vários fatores influenciam, como, por exemplo, o sol, principalmente, alimentação, alimentos como cenoura, beterraba, abóbora, o uso inadequado de certos cosméticos ou ácidos, a aplicação de procedimentos inadequados também podem fazer com que o melasma volte um pouco mais forte, que é o que nós chamamos de efeito rebote. E um outro problema do melasma é que, por ser uma mancha que não, um tipo de disfunção estética que não tem cura, os pacientes acabam desistindo muito rápido dos protocolos terapêuticos para clareamento dela. Então, na metade do procedimento, os pacientes desistem, porque normalmente nós utilizamos ácidos, microagulhamento, e esse é um problema muito grande, porque a mancha ela vai aumentar muito mais. Tá. Essa imagem aqui não é lá do material de vocês, da sua clínica. Eu peguei ela da internet, Não, né? sim. Mas olhando para essa imagem aqui, né? A gente tem aqui o antes e o depois. Você imagina que isso aqui é o resultado de um tratamento de quanto tempo? Em média, de 5 a 6 sessões, normalmente de aplicação de ácidos, que é o que nós chamamos de peeling químico. Certo. E existem vários tipos de peelings químicos de acordo com cada tipo de pele. Por exemplo, uma pele mais clara, nós classificamos de acordo com o fototipo. Fototipo é a tonalidade dessa pele. Uma pele mais clara, ela vai utilizar um ácido um pouquinho mais forte. Uma pele mais escura, que tem mais tendência a manchar, nós utilizamos ácidos mais fracos, digamos assim. Certo. Então tá aí, Né? bem Além explicado. disso, nós temos o laser também, microagulhamento, temos outras técnicas também. A luz Ah, pulsada, que clareia também, o microagulhamento também é usado no tratamento do melasma, então. pode ser usado, associado a ativos de clareamento, A como, por outro. exemplo, a vitamina C. Certo. Pessoal, a gente está falando aqui com o Dr. Igor Costa. Ele está direto de Belém conversando conosco, mas ele também faz parte aqui da nossa rede de atendimento aqui de Marabá, da qual ele sempre se orgulha de falar isso, né, que estão presentes aqui em Marabá, ele que é lá da Dermofonte, e eu não canso de agradecer, doutor Igor, por arranjar um tempinho para estar aqui conosco. Foi difícil arranjar um tempo na sua agenda, que é sempre muito Imagina, corrida, mas eu que você, agradeço. com todo carinho, aceitou vir aqui dividir um pouco da sua experiência com o nosso telespectador da TV Correio. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, não saiam daí, continuem ligadinhos aqui no SBT, que a gente volta conversando com o doutor Igor, ainda tem muita coisa para contar para a gente, inclusive sobre o trabalho dele com treinamento de outros profissionais dessa área, não é isso, doutor Igor? Sim, sim. Como professor, eu acabo passando muito da minha experiência e acabo aprendendo muito com os meus alunos. Certo. Então é isso, a gente vai conversar sobre isso já já, continue conosco aqui na TV Correio SBT. Até já. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores, aqui na telinha do SBT Marabá. Agradecer a todos vocês que sempre nos acompanham aqui. E hoje a gente está aqui num assunto que sempre é pedido por vocês, que é a questão tanto vida saudável quanto estética. São assuntos que o pessoal sempre nos cobra de termos aqui, então a gente não deixa faltar. E hoje a gente está com um convidado especialíssimo aqui conosco, que é o doutor Igor Costa, uma das referências do estado do Pará nessa área, e que hoje trabalha tanto em Belém, que é de onde ele está falando conosco hoje, quanto aqui em Marabá, ele que é o CEO aí da Dermofonte. Doutor Igor, vamos falar então da parte corporal também, né? A gente Vamos sabe lá. que hoje a estética corporal é uma preocupação, né, de muitos, é uma preocupação muito presente, e eu queria saber quais são as novidades nessa área, como é que vocês estão trabalhando com isso, o que a gente pode anunciar para a turma
aqui da região das técnicas que a gente possui hoje? Hoje em dia, tem se falado muito de harmonização facial, e agora nós temos a harmonização corporal. Então, para a harmonização corporal, nós temos os bioestimuladores, além das enzimas, das famosas enzimas para redução de gordura, nós temos também os bioestimuladores. Os bioestimuladores são produtos que eles trazem a estimulação da produção de colágeno desse organismo. Então, ou seja, ele pode ser utilizado, por exemplo, no abdômen de um paciente que está com muita flacidez, após a utilização de enzimas para redução de medida, por exemplo. Então, isso já traz uma harmonização corporal. Além dos bioestimuladores, nós temos os aparelhos, a eletroterapia. Aí tem o ultrassom microfocado, nós temos a radiofrequência, a lipocavitação focalizada e as enzimas. As enzimas nada mais são do que ativos, produtos que causam a lipólise. A lipólise é a quebra da gordura, é a eliminação dessa gordura. E aí, nessa eliminação dessa gordura, não existe isso de gordura ir para a urina, de que vai sair do suor, não existe nada disso. Com a utilização dessas enzimas, esses ativos lipolíticos, que é o nome técnico para esses produtos, ela é eliminada na nossa respiração, basicamente. Na eliminação de uma forma de energia, de gasto de energia. E aí, Você acabou de quebrar um dos grandes paradigmas que a gente mais ouve por aí, essa questão de que é eliminado depois na urina ou no suor. Não, Então, eu estou ouvindo isso pela primeira vez na vida, lhe garanto. não existe isso. A gordura com que a enzima quebrou vai para a circulação, vai para a urina, vai ser eliminada no suor, não existe nada disso. Ela é eliminada no gasto de energia. Por isso, o indicado é que um paciente que realiza aplicação de enzima, ele precise realizar atividade física, não no dia da aplicação da enzima. Por quê? Se eu fizer uma aplicação de enzima localizada, por exemplo, que é a enzima que nós chamamos de a subcutânea, aplicam naquela região como abdômen, eu preciso que aquela enzima fique agindo naquela região para fazer o que eu preciso que ela faça, que é a quebra de gordura. Se esse paciente que fez a aplicação de enzima no mesmo dia ir para a academia no mesmo dia da aplicação, ou fazer a utilização de aparelhos no mesmo dia da aplicação na região daquela enzima, eu vou eliminar aquela enzima, e ela não vai fazer o que eu preciso, que é quebrar a gordura. Então, são detalhes muito importantes que o especialista precisa passar para o paciente para ter um resultado. Então, chegam alguns pacientes no meu que muitas vezes nem são passadas para a pessoa, né? Então, isso é a primeira vez que eu estou ouvindo isso, de que a eliminação se dá dessa forma. Eu até estou colocando aqui na imagem, aqui, essa imagem seria a aplicação de enzima, é isso? Essa aplicação de enzima, isso. E outra coisa, existem vários tipos de mesclas de fármacos utilizados para quebra de gordura. Não é só um tipo. Então, existem, na estética, nós temos que trabalhar com o paciente de uma forma muito individualizada. Eu tenho um paciente que vai precisar mais de certos ativos, por exemplo, lipolíticos. Eu tenho pacientes que vão necessitar de mais ativos para flacidez, por exemplo. Eu tenho um paciente que vai precisar de ativos que estimulem mais a mitocôndria desse paciente. A mitocôndria é quem vai gastar energia. Então, eu tenho que fazer uma anamnese muito bem feita para separar os meus pacientes. Eu não posso usar a mesma enzima para todo mundo. E outra coisa, com relação às enzimas, já me perguntaram isso. Doutor, é certo utilizar o termo enzima? Então, como especialistas, nós temos que trazer para o nosso paciente a informação de uma forma muito limpa. Então, eu não vou, na consulta com o meu paciente, trazer termos técnicos demais que ele vai acabar não entendendo. Por exemplo, eu não vou dizer para ele que eu vou utilizar uma fórmula lipolítica para eliminação de gordura. Ele vai acabar não sabendo o que é isso. Nós utilizamos o termo enzima para facilitar, uma forma de facilitar o entendimento desse paciente, justamente. Doutor, existe alguma contraindicação? Alguém que pensa assim, nossa, de repente isso aí não é para minha idade, etc. Na questão da aplicação de enzimas, como a gente está vendo aqui, ou em outras técnicas, como a cavitação que você estava falando?
Todo procedimento tem suas contraindicações. A enzima, uma das principais contraindicações da utilização da enzima são pacientes cardiopatas ou hipertensos. Isso quando nessa mescla possui cafeína, porque a cafeína é um estimulador. Então, esses pacientes eles não podem utilizar essa enzima. Aí volta aquela história, eu tenho que tratar cada paciente de uma forma muito individualizada. Porque tem paciente que vai poder utilizar uma mescla com cafeína, tem paciente que não vai poder utilizar. Ou um paciente que tem alergia a ovo, por exemplo, ele não pode utilizar a toxina botulínica. Porque na maioria dos casos, na maioria dos pacientes, desses pacientes que têm alergia a ovo, a toxina botulínica ela tem como componente a albumina. Então, são pontos importantes que nós precisamos trabalhar bem em consultório. Certo. Você falou CRIO, né, numa das suas falas. Quais são as técnicas hoje ligadas a CRIO? Então, a crio ela é o congelamento da gordura daquela região, que vai causar Sim. a apoptose, que é a morte daquela célula de gordura. E aí ela elimina, vai causar a morte daquela célula de gordura e acaba eliminando-a. Mas o ideal é sempre associar com outras técnicas também. A crioterapia é uma técnica de eletroterapia. Mas ela sozinha não resolve nada. Não, resolve, mas Foi. de uma forma muito mais lenta. Aham. Então, aí, o ideal é associar a procedimentos estéticos para ter um resultado muito mais rápido. Se eu usar só a crio, vai ter resultado. Vai, mas vai demorar um pouquinho mais. Se eu fizer Certo. a crio, mais uma radiofrequência, mais uma lipocavitação, eu vou ter um resultado um pouquinho mais rápido. Doutor, eu sei que lá no primeiro bloco a gente falou sobre como entender, né, como procurar, dar os primeiros passos, mas eu sei que uma Uhum. preocupação também muito grande é sempre a questão dos erros, né, estéticos. Como é que o senhor vê hoje Sim. essas ocorrências e como vocês, como profissionais da área, estão fazendo para ter um trabalho cada vez mais de excelência? Isso é muito preocupante. É muito preocupante porque pessoas sem habilitação, elas fazem procedimentos estéticos e muitos pacientes acabam indo sem saber ou sem procurar o histórico desse profissional. E aí acontecem os erros. Hoje em dia, eu particularmente no consultório, eu recebo muitos erros de procedimentos faciais. Como, por exemplo, fio, acontece muito, aplicação de enzima num plano inadequado, preenchedor com a aplicação de um plano inadequado. Então, como havíamos falado, é muito importante você procurar o currículo desse paciente, saber o histórico de procedimentos que ele já fez e se ele realmente pode realizar esse procedimento. Isso é bem importante. Esses erros, doutor, até porque eu fiquei preocupado com o alerta como você está fazendo, que é um alerta muito importante. Esses erros, mesmo sendo técnicas pouco invasivas, eles podem chegar a causar alguma situação para a pessoa irreversível? Sim, como por exemplo a necrose. A necrose é quando ocorre a obstrução de um vaso. Isso acontece muito com o preenchimento. Se a técnica for realizada de forma inadequada, incorreta, eu posso obstruir um vaso e eu posso causar uma necrose nesse paciente que aí causa a morte desse tecido. E aí vai ficar cicatriz, é um problema muito grande a ser resolvido. Por isso tem que ter muito cuidado. Tá. E Então, tem também passado. as infecções, Oi, por exemplo. pode falar, doutor. Então, nós temos também, por exemplo, as infecções, quando você utiliza um produto que está contaminado. Então, tem que tomar certos cuidados também. Tá. Então vamos passar para uma coisa boa, né? Apesar desse alerta muito Sim, importante que você acabou de fazer, mas eu sim. quero, a parte final do nosso programa, a gente terminar falando de muita coisa boa, e eu sei que o senhor também tem expertise muito forte, né, no treinamento, né, de outros profissionais para trabalhar nessa área, Sim. e é muito requisitado todos os anos. Como é que estão hoje? Que tipo de treinamento hoje o senhor tem passado para outros profissionais aqui em Marabá? Então, eu sou No professor Pará, né? No Pará como um todo, né? na verdade, eu sou professor em várias regiões do Brasil. Eu dou aula em várias Sim. regiões do Brasil. E eu sou apaixonado em trabalhar como professor e passar o meu conhecimento para os meus alunos, a técnica correta,
como atender o paciente de uma forma individualizada, isso me traz uma satisfação muito grande. Hoje, atualmente, eu sou professor do Instituto Igor Costa aqui em Belém, sou professor também do Instituto Sou Belas em Goiânia e ministro vários outros tipos de cursos em outras instituições também, voltados para a estética minimamente invasiva, principalmente. Sim. Lá Hoje em dia, no... por exemplo, À vontade, pode falar. Hoje em dia, por exemplo, eu ministro muito toxina botulínica, preenchimento, bioestimuladores, para dermoterapia, que é a utilização das enzimas, e fios. Basicamente, são os mais procurados. Eu vi curso de peeling também. Tem também de peeling. Uma coisa importante, Uhum. Patrick, você falar, para quem está querendo iniciar na estética, você não sai realizando o procedimento a partir de um curso somente. Você precisa buscar muito conhecimento e você tem que ter confiança na realização desse procedimento, que você realmente sabe fazer sem dúvidas. Então, você tem que fazer uma especialização muito boa, numa instituição muito boa, e fazer esses cursos de aperfeiçoamento com profissionais que possam te passar confiança. Eu gostei muito desse alerta que o senhor fez, porque trabalhar nessa área, como o senhor deixou bem claro, e até quando falou dos erros, né, é uma responsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade, Sim, e para você, o próprio profissional que queira seguir nessa área, que queira seguir melhorando, ele tem que criar um laço muito forte com o seu paciente de confiança, né? E essa confiança ela é conquistada, sobretudo, com o passar do tempo, você demonstrando que você realmente é um especialista naquela área, né? E isso aí não vai cair do céu, você tem que realmente procurar os treinamentos mais especializados. Eu queria listar aqui alguns treinamentos que eu vi lá da sua página, né? O de peeling, né? O bioestimuladores, o toxina botulínica, o curso de fios de sustentação, que é outra área que a gente falou aqui também no programa, o curso de preenchimento facial, também você falou sobre isso aqui bastante, e o curso de intradermoterapia. O que é intradermoterapia? são as enzimas. Então, porque a intradermoterapia, ela engloba todas as técnicas, tanto facial, corporal, capilar, os produtos de uso intramuscular também. Dermo vem de pele, né? Então tudo tem a ver com pele, tá nessa área aí. Sim, na intradermoterapia. A intradermoterapia ela é a utilização de produtos injetados na pele, basicamente, para trazer uma regeneração ou eliminação de gordura, ou, por exemplo, aumento de vascularização no caso de aplicação capilar. Certo. O que você tem mais quando aquele profissional lhe procura para aprender, né, dentro desses cursos aí? Quais são as principais? É óbvio que o senhor ensina a elas toda a técnica, né? Mas sei que também fala muito com eles sobre essa questão de como se portar como profissional dentro dessa área. Quais são as principais dicas que isso tem dado, que eu acho que pode, dizendo aqui no nosso programa, também pode reverberar aqui dentro de quem já trabalha nessa área? Procure conhecimento o tempo todo. Isso é o mais importante. Você só realiza um procedimento estético minimamente invasivo quando você realmente tem certeza de que consegue fazer ele da forma mais correta possível. Eu sempre nos cursos costumo dizer que existe uma diferença entre intercorrência e inadimplência pode ser usado o termo inadimplência mesmo, de um profissional. O que é intercorrência? A intercorrência é quando o profissional realizou o procedimento de forma correta, mas que por algum motivo anatômico ou que ele não consegue controlar, traz um prejuízo ao paciente. Isso é intercorrência. A inadimplência, por exemplo, é quando o especialista ele faz o procedimento sabendo que está errado e que vai dar um problema, como, por exemplo, a utilização de um produto que ele sabe que não pode ser aplicado naquela área, por exemplo. Um preenchedor inadequado para olheira, por exemplo, ou uma toxina
que não foi muito bem armazenado, uma botox que não foi bem armazenado, ou um ácido muito forte para um tipo de pele que não pode receber aquele tipo de ácido. E isso é quando o especialista faz de forma errada, mas ele de forma inadimplente, digamos assim. Doutor, eu vi aqui também lá do seu site, né, onde tem as explicações lá sobre o acesso ao curso, que o público-alvo são médicos, né, biomédicos, como é o caso da sua profissão, farmacêuticos e dentistas, né, que são realmente Isso. profissionais que a gente tem visto cada vez mais enveredar para o oferecimento desse tipo de serviço, né, e que existe, inclusive, o pré-requisito da parte de vocês de que essa pessoa esteja ativa no seu conselho de classe. Então, eu queria lhe Isso parabenizar por é esse muito cuidado, importante. né? Nesse cuidado na Sim. hora de selecionar quem é um público que tem acesso ao treinamento de vocês, porque quando a gente vê já ter essa preocupação, né, esse pré-requisito, é um sinal de que realmente vocês estão preocupados de alcançar profissionais que realmente são sérios nessa área. Isso é muito, trazer profissionais habilitados traz mais segurança para os cursos e para o pós-curso. Além dos profissionais que você citou, por exemplo, nós temos os enfermeiros que já estão também entrando nessa área, Ok. os enfermeiros e, se não me engano, são só eles agora. Mas tem alguns outros especialistas que também estão tentando entrar nessa área. Mas basicamente são os médicos, biomédicos, Físio, farmacêuticos também, isso também. fisioterapeutas, né? Na- Então, sim, eu já ele vi já tem. Na alguns aí que verdade, estão. o fisioterapeuta já trabalha com estética, ele não pode trabalhar com os invasivos, com os Tá, minimamente invasivos. certo. Pessoal, a gente está conversando aqui com o Dr. Igor Costa, ele que é uma referência aqui no estado do Pará, dentro dessa área. Tenho certeza que quem nos acompanhou aqui desde o início do programa aprendeu muito, entendeu um pouquinho mais desse universo. O Dr. Igor, ele é muito requisitado, inclusive até para a gente conseguir aqui esse tempinho na agenda dele, a gente teve que escolher bem a data e o horário, mas eu fico muito feliz que tenha dado certo, doutor Igor, e a gente possa contar com a sua experiência. E quero lhe agradecer, eu como marabaense, né, de saber que hoje a sua experiência, o seu trabalho também estão à disposição da nossa comunidade aqui de Marabá. Fico feliz com isso. Foi uma pergunta que eu lhe fiz no início do programa, né? Por que vocês escolheram Marabá para atender também, dentro de tantos outros municípios que vocês poderiam estar presentes, né? Então, fico feliz de saber que Marabá está à altura, né, de contar com a experiência de vocês e com essa dedicação de vocês. Muito, muito obrigado. Deixo aí para suas considerações finais. Eu que agradeço. E trabalhar com estética, como eu te disse, é uma paixão para mim. Trazer a felicidade para o meu paciente. Que, o meu paciente ele sai do meu consultório com um sorriso no rosto, com um pós-resultado de rejuvenescimento. Isso me deixa muito, muito feliz. Trabalhar em Marabá também me deixa muito feliz. É uma cidade que eu gosto bastante. Além de atender em Belém, Marabá representa quase que 50% dos meus pacientes. Então, é uma cidade que eu guardo no coração. E É eu isso. agradeço muito o convite de você, Patrick, do pessoal do SBT, e espero vir mais vezes. Mandar um abraço aqui para o Rony, né, que é quem te atende aqui do Um nosso abraço para grupo, o quando vocês Rony. estão aqui conosco. O Rony foi que Sim, me deu essa dica de convidá-lo para cá. Muito obrigado, Rony, pela dica. Marilza também, aqui do nosso departamento comercial. Marilza, muito obrigado também pela dica. Muito feliz e de eu já, trazer aqui o doutor Igor. Oi, pode falar, doutor. sim. E eu já deixo o convite para conhecerem a Dermafonte de Marabá também. Eu vou deixar aqui na tela, aqui embaixo, né, o endereço aqui do Instagram, das redes sociais de vocês, né, para quem quiser, tiver essa curiosidade, quiser ter mais contato, conhecer um pouquinho melhor o trabalho de vocês, está aí na tela para gente o endereço, né, nas redes sociais. E quero novamente, doutor, lhe desejar sucesso e que vocês Obrigado. sigam aí orgulhando o estado do Pará dentro dessa área de estética. Para vocês também. Muito obrigado. Então é isso. Pessoal, obrigado a vocês de casa. Uma honra ter vocês aqui como nossa audiência. Até domingo que vem com mais um assunto relevante aqui na telinha da TV Correio
SBT. Doutor Igor, até mais. Grande abraço. Até mais. Um abraço. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.